Você vai aprender física, eu garanto. Um motorista observa que, ao manter a aceleração de seu veículo constante e igual a A, um pêndulo preso ao espelho retrovisor interno está com o fio inclinado de um ângulo θ em relação à vertical e permanece em repouso em relação ao carro. Sendo G o módulo da aceleração gravitacional, assinale a alternativa que indica corretamente a relação entre A, θ e G. Fera, imagine que aqui é a cabeça do condutor. Ele está dentro do carro e ele observa que o pêndulo aqui se inclinou para trás quando ele está acelerado para frente. E em relação a ele, esse pêndulo está em repouso. Aí você diria, então ok, se está em repouso, primeira lei de Newton, eu já sei que esse pêndulo não tem aceleração. Calma lá. Para a gente usar a primeira lei de Newton, a gente tem que considerar um referencial inercial. E o condutor do veículo não é um referencial inercial, é um referencial não inercial. Se a gente quiser aplicar a primeira lei de Newton, a gente tem que imaginar uma força fictícia aplicada sobre esse corpo, uma força inercial. Mas como essa força apareceria para a gente considerar que realmente a resultante das forças é zero? Se eu olhar aqui para o corpo inclinado, ele está recebendo uma força de tração e uma força gravitacional. Se a gente usar a regra do paralelogramo, a gente fecharia e essas duas forças teriam uma resultante apontada para a direita. E aí a força fictícia aparece como uma força contrária a essa resultante, a equilibrante. Então essa força aqui seria uma força equilibrante, cujo valor do módulo seria m vezes a, essa aceleração no carro. Aqui eu teria T da tração e aqui m vezes g. Como eu sei que o ângulo em relação à vertical é θ, eu posso deslocar esse mg e fechar um triângulo. Até porque, método da linha poligonal, para a resultante ser zero, eu tenho que ter uma linha poligonal fechada. Aí a minha equilibrante aqui, olha só, fecharia o triângulo. Tração T, peso mg, e aqui seria menos massa aceleração. Como está falando em módulo, fica ma. Aqui é o ângulo T. E geometricamente a gente tem aqui um triângulo retângulo e em relação a θ, cateto oposto, cateto adjacente. Tangente do ângulo θ é a razão entre o cateto oposto, MA, que é o módulo da equilibrante, sobre mg. Simplifica o valor de m, g que está dividindo passa multiplicando e a gente fica que a aceleração é igual a g vezes tangente de θ. É a equação do acelerômetro. Esse pêndulo funciona como um acelerômetro. Se a gente conseguir medir quanto vale a inclinação do pêndulo, a gente sabe a tangente, multiplica pela gravidade e acha a aceleração. Mas aqui o que é importante é que você saiba que está em relação à pessoa, ao condutor, com aceleração nula. Só que essa pessoa não é um referencial inercial, pois possui aceleração. Mas a gente pode analisar como se aqui tivesse em repouso e por isso com resultante zero, criando aqui uma força, aplicando uma força fictícia. Essa força fictícia é a equilibrante dessas outras forças reais. E aí, como é equilibrante, ela tem mesmo módulo da força resultante, só que sentido oposto. Tranquilo? Cuidado com isso. A aceleração é igual a g vezes tangente e a alternativa que diz isso pra gente é a da letra D de Detona, fera. E aí, fera, já merece seu like?
Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um recipiente com água até a metade da altura possui duas esferas idênticas de madeira, presas por um cordão respectivamente ao teto e ao fundo. O recipiente encontra-se sobre uma plataforma com rodas, o qual está inicialmente em repouso conforme a figura que segue. Em um dado instante, a plataforma se desloca da esquerda para a direita com aceleração constante, provocando alteração na configuração da água e nas posições das esferas. Assim, a alternativa correta para o comportamento da água e das duas esferas, respectivamente, é: Fera, atenção e cuidado, porque essa questão é bastante simples, mas quando você nunca foi apresentado a ela, você pode ter dificuldade. Na primeira situação, eu tenho aqui todo mundo parado, equilíbrio estático, velocidade igual a zero, e aí eu tenho um corpo pendurado, porque ele é mais denso do que o meio onde ele está, então por conta disso eu preciso que uma tração para cima equilibre o peso dele puxando para baixo. Mas dentro do líquido eu tenho um corpo que tem densidade menor do que o meio, então o empuxo sobre o corpo é maior do que o peso, a tendência dele é subir, por isso que eu preciso de uma tração segurando ele. Tudo bem isso? Na hora que esse sistema é colocado para se movimentar da esquerda para a direita, por inércia, o que é que vai acontecer com o líquido aqui? A tendência do líquido é permanecer onde está, então quando o corpo vai para a direita, ele se acumula mais no fundo. E enquanto tiver aceleração, eu vou ter o líquido inclinado dentro do recipiente. Essa inclinação se dá exatamente para poder compensar a aceleração, para que o líquido seja acelerado pela parede para a direita. Também quem está pendurado aqui precisa ser arrastado, empurrado para frente. E aí o que acontece é que ele se inclina para trás. Aí você diz, ué, Ives, por que ele se inclina para trás? Porque aí aqui eu tenho uma força-peso puxando ele para baixo, e uma força de tração puxando ele inclinado para cima e para frente. E a resultante dessas duas forças aponta para frente como a da aceleração. Até aí nenhum problema, né? Agora, o que acontece sobre esse corpo? Como ele está aqui imerso no líquido, ele sofre pressão do líquido em todos os pontos. Quando estava em repouso, o nível da água era o mesmo e eu tinha a cada ponto de mesma horizontal pressões iguais. Só que na hora que eu inclino o nível da água, se eu pegar uma linha de referência aqui, por exemplo, olha só, e olhar dois pontos, esse e esse, como eu tenho mais água acima do ponto da esquerda, esse ponto tem uma pressão hidrostática maior do que a desse. Então a pressão que é feita é maior de um lado do que do outro desse corpo. Como força pode ser obtido por pressão multiplicado por área, ponto a ponto em cada lateral do corpo, a pressão do lado que o nível da água é mais alto faz uma força maior do que a pressão do lado em que o nível é mais baixo. O que significa que esse corpo sofre esforços laterais, mas o da esquerda para a direita é maior. Se o da esquerda para a direita é maior, ele se inclina para frente. Isso, fera. Ele se inclina ao contrário do corpo que está pendurado. Então, muito cuidado com isso. O corpo que está flutuando ou que está preso por um fio, por conta da diferença de nível no líquido, sofre pressões diferentes e por isso sofre forças de pressão também diferentes. Onde o nível do líquido é maior,
a força de pressão também vai ser. Então, do lado esquerdo, a força é maior do que do lado direito. Se ela é mais intensa empurrando para a direita, o corpo, então, inclina para frente. Muita atenção e cuidado com isso. Quando eu tenho uma aceleração para a direita, o corpo que está suspenso, pendurado, vai para trás para que a componente da tração resulte na força resultante que vai dar aceleração para ele. Mas no corpo que está imerso, ele vai para frente porque são duas forças de pressão diferentes e onde o nível da água é mais alto, a força da pressão é maior. E por isso tem essa configuração, e essa configuração é a configuração da letra B. B de boazinha, questão bem bacana e que muita gente se atrapalha.